Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos começar a aula de hoje. Nós iremos falar sobre o capítulo 8. Gente, vem daquela página que eu falei para vocês. Estuda bem porque vai cair na prova. Quando a gente ainda estava em aula e não caiu e vocês ficaram bravos comigo? Então, se lembra dela que vocês estudaram porque vai ser importante aqui, tá? Porque agora a gente está estudando um capítulo que é a Era Vargas. É basicamente o final daquilo ali, tá? Que a gente está estudando. Estamos voltando para o Brasil, tá? A gente estudou bastante a Europa, né? Os movimentos da Europa. E agora nós vamos estudar o quanto isso foi refletido aqui no nosso país. Por quê? Apesar de nós não diretamente sermos de nenhum dos lados, né? Nas guerras, ainda assim a gente teve um pouco de participação. Tá bom? Eu vou compartilhar com vocês. Não vai dar para terminar o capítulo todo hoje. Eu até pensei sobre isso, mas não vai dar. E agora nós iremos começar a época de Vargas. Gente, primeira coisa que vocês têm que saber sobre Vargas. Vargas é importantíssimo, é um dos presidentes mais importantes da nossa história. Quem não sabe sobre ele, lê, pesquisa, porque ele teve um período muito grande. Ele foi o presidente que mais durou no governo. Nem sempre foi porque o povo elegeu ele ali, mas ainda assim ele foi a pessoa que mais ficou. E o lema dele, né, como ele é conhecido, ele era conhecido como o pai dos pobres e muitas vezes o mãe dos ricos também, tá? Esse daqui é o Getúlio Vargas, para vocês conhecerem ele. Tem um filme dele nacional, tem no YouTube. Eu acho que dura 1h40 por aí. Eu vi ele na época da escola, mas sinceramente eu não lembro nada. E eu tentei assistir para falar com vocês, mas como eu disse, eu não deu tempo. Não tô tendo tempo de assistir coisa assim para aprender mesmo, sabe? Então, aí nós vamos falar. Lá, né, naqueles movimentos tenentistas que a gente estudou também sobre a Coluna Prestes, que vai caminhar por toda aquela região em busca, né, de pessoas para apoiar o lado dele, né, o lado comunista. O Prestes mesmo, ele vai ter um grande apoio vindo do Partido Comunista, tá? Até o russo mesmo. Se você já assistiu o filme Olga, você vai ver que, por exemplo, a Olga é enviada para ajudar as ideias do Prestes aqui no nosso país, tá? Mas, assim, pessoalmente eu não gosto muito do Prestes, não, porque ele acaba sendo a favor do Getúlio Vargas, que ele era casado com a mulher e o Getúlio Vargas manda a Olga para a Alemanha e ela era judia e ela é morta no campo de concentração. Quem não viu o filme é um bom filme. Eu não lembro se tem cena pesada, tá? O final dele é muito chocante, assim. Eu procurei, não tem no YouTube, não tem Netflix, não tem na Amazon Prime, não. Só na HBO que eu não procurei, mas acho que não tem muito filme nacional. Então é um pouco difícil de achar, mas às vezes passa na TV. Tá, Getúlio Vargas chegou à presidência em 1930, veja a época, um pouco depois ali do movimento tenentista, tá vendo? Na verdade, ele vai ter um grande apoio do movimento tenentista. Após a Revolução que impediu a candidatura de Júlio Prestes de assumir o poder, por ele ser comunista. Aí a gente vai ter aquela ideia que o próprio Marx falava, né? No início do Manifesto Comunista está escrito assim: o espírito do comunismo ronda as nações da Europa. É muito parecido com o que vai acontecer no Brasil. Eles vão ter várias decisões vão começar a ser tomadas a partir do movimento Vargas, com medo do comunismo ser implantado no nosso país. Então, a maioria das ditaduras são muito causadas por causa desse medo, tá? O governo Vargas vão ser divididos entre esses 3 períodos aqui, olha. Tá lá na primeira página, né, do livro de vocês, tá? O governo provisório, que dura de 1930 a 1934. O governo constitucional, que dura de 34 a 37. E depois, eu coloquei 37, não. O governo de 37 a 45, tá? Veja que ele durou bastante tempo no poder. Nem sempre foi assim, muito democrático, como eu disse, tá? Por exemplo, o governo provisório, ele vai fechar o Congresso. Gente, quero que vocês lembrem. Quem não lembra, a estrutura dos 3 poderes, estuda isso. Vocês precisam saber isso para prestar vestibular, porque senão não vai fazer sentido todos esses movimentos
Pessoal. Oi, gente. Caiu minha internet. Vocês estão aí? Eu vou. Pessoal. Vocês estão me vendo? Sim? Ah, obrigada. Obrigada. Desculpa, caiu minha internet. Eu vou conectar no meu celular também, porque caso eu caia de novo, no meu celular tem internet por conta, então vai ser mais fácil, tá? Mas por enquanto espero que a internet não caia, eu vou morando aí, né? Porque é horrível quando isso acontece. Tá gravando a aula, né? Tá, obrigada. Ok. Conseguem ver minha tela? Certinho? Não? Agora estão? Desculpa, gente. Beleza. Vamos continuar então. Então, como eu falei, né, esse movimento, como eu disse, vocês precisam entender a estrutura dos três poderes. Mesmo que você não saiba, é ideal que a gente saiba, né? Mas mesmo que você não saiba o para que serve um ministro, um senador e etc., você precisa entender que os três poderes regulam um ao outro, tá? De uma certa forma em que um faz as leis, o outro executa essas leis, o outro julga. Então, é necessário que os três poderes estejam em estrutura para que isso dê certo. Os regimes fascistas, os regimes ditatoriais, eles vão ser contra essas divisões de poderes porque eles querem ter um poder único e autoritário. Por isso é que muitas vezes nosso presidente, por exemplo, foi considerado de uma linha fascista, pelo simples fato de que ele é contra, por exemplo, o FTS, ele é contra o Congresso, ele foi até em manifestações esse ano, e eu não estou falando mal dele, estou falando uma realidade, tá? Ele foi em manifestações contra o Congresso, que são essas estruturas aqui, que vão regularizar as leis nacionais para que o presidente, por exemplo, não governe sozinho, porque senão a gente vai ter um regime totalitário ou de alguma forma ditatorial, tá bom? Então é importante a existência dos três poderes para que exista democracia. E é exatamente o que o Vargas vai fazer logo quando ele entra. Olha, ele entrou no poder, era um regime provisório, ele nem era o líder de verdade, tá? Ele estava provisoriamente ali, ele já fecha o Congresso. Suspende a Constituição, então nem Constituição vai ter mais para poder direcionar quais vão ser as ideias, né, que o país vai seguir, e apenas com uma grande pressão é que ele vai convocar uma assembleia. Depois nós temos, né, o governo constitucional, que é uma fase mais democrática dele, tá? Ele tem uma nova constituição que vai durar 3 anos. Vou arrumar o S. E mais futuramente, que é o último período dele, vai constituir o Estado Novo, ele refaz a Constituição novamente para uma nova linha que ele estava seguindo, uma orientação fascista. Ele era muito seguidor de Mussolini e de Hitler. Ele acreditava que essas pessoas estavam certas de ser ultranacionalistas, tá? Apesar de tudo, ele vai ser um governo bem populista. As pessoas vão ser a favor dele. Como eu disse, né? É porque normalmente regimes totalitários são populistas, né? Lembra que eles fazem a cabeça das pessoas desde pequeno para que todo mundo goste, para que as pessoas achem que ele vai ser o salvador da nação? Isso é importante, tá? Extinguir os partidos, então não existe mais partido, e o Congresso implanta uma ditadura no Brasil, que vai ser no Estado Novo. A gente não vai chegar no Estado Novo hoje, mas vou tentar terminar até o final do regime do governo constitucional, tá bom? Opa. Aqui, governo provisório, tá? Eu vou colocar GV como Getúlio Vargas, porque ficar falando toda hora ele vai ser um pouco difícil, mas aí vocês vão entender, tá? Toda vez que tiver GV no... Ilusão? Com o quê? É...
Planta nas crianças? Então, é a ideia de que implanta, né? A ideia de que cada vez mais o líder ali, ele é bom e ele deve ser seguido. Então, quando as pessoas crescerem, vão ser a favor daquela ideia, tá? Governo provisório inicia o mandato, né, de Getúlio Vargas, conta com o apoio de diversos grupos da sociedade, como os tenentistas, que vai ter o movimento tenentista, né, aqueles grupos de tenentes que vão lutar contra aquela repressão que a Marinha e outros grupos, né, do Exército sofriam, que vão ajudar ele lá nessa época, né? Gente, logo depois, os tenentistas vão ser super desvalorizados por ele, tá? Mas no início, eles vão ser a favor, porque eles vão acreditar que ele é a nova liderança do Brasil, ele vai levar o Brasil para um novo patamar, tá bom? As classes médias vão apoiar, porque ele vai apoiar bastante a questão econômica do nosso país, ele vai pegar bastante dinheiro emprestado para desenvolver indústria, para desenvolver infraestrutura, vai desenvolver várias coisas, tá? Mas a gente estuda depois sobre essa parte. Na verdade, a gente já estudou um pouco, né? Ou foi em geografia. Enfim, os trabalhadores urbanos e oligárquicos regionais ali também eram a favor e colocando o seu projeto na centralização em prática. Então, ele vai ter um governo bem centralizado, tá? Já que a maioria da população era a favor dos ideais dele, ele não tinha muitas pessoas contra, o que facilitava com que ele fizesse bem o que ele quisesse, tá bom? Ficou pequenininho. Tá. Aboliu a Constituição. Então, a Constituição que estava vigente, ele vai falar: isso aqui não presta. Ele joga fora e fala que não é mais aquilo. As ordens dele é que devem ser seguidas como um regime totalitário. Presta atenção, a ida de regime totalitário que ele vai caminhar. Dissolveu o Congresso, fim nas assembleias legislativas e nas câmaras municipais. Então, não tem mais como discutir leis ou discutir ideias de como o Brasil vai ser regido, tá? Porque ele aboliu tudo isso, tá bom? E depois os governos. Então, os governos que eram eleitos, né, pelo povo, em cada estado, por exemplo, ele vai tirar e vai colocar os interventores, que são amigos dele, pessoas de confiança dele, que vão agora liderar cada estado e cada região para garantir com que as coisas que ele diz vão ser aplicadas, tá bom? Então, quem não sabe o que são os interventores, são esses grupos. Importante saber. Tá. Aí nós vamos ter a Revolução Constitucionalista. Eu não vou entrar muito nessa revolução, mas ela foi uma revolução muito importante, principalmente para o estado de São Paulo, tá? As oligarquias paulistas faziam oposição ao governo, elas não vão querer, principalmente porque Getúlio Vargas colocou um interventor que não era paulista em São Paulo. Então, eles não vão querer isso, entendeu? Eles vão agir drasticamente contra esse movimento, contra os interventores e contra o governo de Getúlio Vargas. Eles não vão achar que aquelas ideias estão indo por um caminho muito bom. Eles queriam manter o seu poder, tá bom? E exigiam uma nova Constituição, em que essa Constituição fosse aplicada de acordo com todo mundo, não apenas com a população, que só tinha que servir ordens agora, mas também com o governante que estava liderando, que tinha apagado a outra Constituição. Gente, Opa! A imagem não ficou muito boa, né? Porque ficou cortada, mas a reivindicação geraram uma guerra civil que durou 3 meses. Gente, eu lembro que na escola eu aprendi, tem uns vídeos na internet, né? Bem interessante. Teve uma época que o São Paulo estava tão degradado assim pós essa revolução que eles tinham armas de brinquedo para fazer barulho, porque eles não tinham mais armamento. E para assustar, então eles faziam só o barulho da arma e dos tiros, para que os outros grupos não avançassem, tá? Mais uma hora a gente estuda. Eu não sei se o livro vai voltar, mas é um assunto bem interessante. Dá uma olhada lá depois sobre a Revolução Paulista, foi bem legal. É que a gente está estudando especificamente o governo Vargas e não essa batalha, tá? Mas é uma batalha bem interessante de estudar. A Revolução Constitucionalista, então, iniciou em 32, tá? Durou 3 meses e São Paulo saiu perdedor, porque era o São Paulo contra o Brasil, principalmente contra Minas Gerais, tá?
Minas Gerais vai agir drasticamente contra esse movimento de libertação de São Paulo. Mas era deprimente, mas era a situação, né, coitados? Eles queriam manter a guerra para acabar com o regime provisório. Aí, cada vez mais, o Getúlio Vargas, ele vai ver que ele precisa acabar com esse regime provisório, porque não está dando certo, as pessoas... Tá surgindo alguns movimentos antes, né, a liderança dele. Então, em 33, realizam eleições para formar uma Assembleia Constituinte, tá? As eleições aqui não vão ser bem diretas, tá bom? As pessoas não vão ter tanto direito assim ao voto, cada vez isso vai diminuir por um tempo. Então, gente, se você conhece, alguém aqui sabe o que é CLT? Já ouviu falar em CLT? Não? Basicamente, graças a ela que nós temos leis trabalhistas. Ele foi o cara que direcionou para existirem leis trabalhistas. Antes não tinha isso no Brasil, tá? Novidades, né? Um conjunto de leis trabalhistas que garantiam vários direitos do trabalhador. Primeiros tempos da industrialização no Brasil, a nossa indústria ainda era bem recente, mas aqui é que ele vai fortalecer a indústria, tá? Os trabalhadores eram constantemente sujeitos à exploração, não tinham direito a férias nem descanso semanal remunerado. Então, se a pessoa quisesse, por exemplo, ter um dia de folga na semana, ela ia não receber por isso. A gente continua trabalhando e recebendo, entendeu? Porque é um direito conquistado, tá? Homens, mulheres, crianças e adolescentes trabalhavam até 16 horas por dia, todos os dias, sem ter descanso e nem férias. E as condições eram absurdamente insalubres, né? Não tinha essa... Então, ele é considerado o pai das leis trabalhistas. Se você for estudar direito, por exemplo, na faculdade, vocês vão aprender muito sobre Getúlio Vargas, porque principalmente direito trabalhista foi ele que criou, tá bom? Ele cria o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, antes também não tinha o Ministério do Trabalho, em 1930. E regulam, né, as leis trabalhistas, tanto para mulheres, crianças e adolescentes, que antes podiam trabalhar assim, sem muita regulação, né? A pessoa só contratava. Existem pessoas hoje que são contra as leis trabalhistas? Existem, várias. Porque acreditam que, por exemplo, então a empresa vai estar perdendo, porque tem que pagar direito a férias, tem que pagar direito a pessoa estar em casa e estar descansando e ainda tem que pagar. Mas, gente, isso foi um direito. Porque a maioria da população trabalha, não é dona dos negócios, tá? Então, para ter um negócio, você precisa ter uma estrutura suficiente para aguentar pagar toda a lei. Faz parte da lei. E se alguém não paga os direitos da pessoa, a pessoa pode processar e vai ganhar. Porque lei trabalhista é um negócio que é muito bem garantido no nosso país, tá? Estabeleceu, por exemplo, 8 horas de trabalho por dia, tá? Podem ser mais? Podem, mas aí precisa ter, por exemplo, a minha mãe, por exemplo, ela não trabalha 8 horas, ela trabalha 12 por 36. Então, ela trabalha 12 horas, ela trabalha à noite, né? Que ela trabalha em hospital. Então, é plantão. Então, ela dá um plantão de 12 horas à noite, entra às 7 da noite, sai às 7 da manhã. Ela fica 36 horas em casa, e aí, que seria tipo um dia de descanso, e aí ela trabalha depois 12 horas de novo. Mas você entende que tem um descanso? E tudo isso tá previsto em Constituição, tá bom? Garantido. Criou o descanso semanal remunerado. Eu já trabalhei em shopping. Shopping é o tipo de lugar difícil, hein, gente? É pesado lá trabalhar em shopping. E aí, a gente tinha pelo menos eu descansava uma vez por semana. E trabalhava 8 horas. Eu entrava às 2 da tarde, saía às 10 da noite, mais ou menos. E aí eu escolhi um dia na semana para folgar. Pelo menos isso. Porque senão acho que o povo ia deixar a gente trabalhando por sempre. Até porque pro empregador é muito a favor, né, de que você trabalhe mais. E por que ele tem que pagar por isso? 24 por 0? Então, aí depende de várias coisas, tá? Mas precisa ter folga remunerada.
assim como férias remuneradas, tá? Garantiu as férias e a aposentadoria, porque antes não tinha também. Então, às vezes, a pessoa saía do emprego quando estava idoso, e aí faz o quê? Ninguém quer contratar e não tinha uma aposentadoria, não tinha o direito, né, de ter um dinheiro guardado. A gente hoje tem o FGTS. Então, por exemplo, uma parte do meu salário é guardada para que quando eu ficar mais velha, eu tenha direito à aposentadoria. O nosso presidente, ele não é muito a favor do FGTS, então ele fica dando o FGTS para a gente agora, para gerar economia, só que aí eu não sei como é que vai ser daqui a uns anos, porque a relação de aposentadoria está complicada. A situação da aposentadoria do nosso país agora mudou bastante. Outra hora a gente conversa sobre isso. Ai, Jesus. Não sei se eu vou me aposentar um dia. Em 1940, então, introduziu o salário mínimo aceitável, porque cada um recebia uma coisa e as pessoas não tinham uma instituição. Ainda assim, no início, o salário mínimo era bem pouquinho, tá? Equivalia, tipo, a 150, 120 reais. Mais ou menos, porque o dinheiro não era real, certo? E constituiu a CLT. Gente, isso tá na página, só para vocês terem uma ideia, página 47, tá? Então, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, tá? É o que garante com que, por exemplo, eu trabalhe de carteira assinada. E quando eu trabalho de carteira assinada, eu tenho direitos com o meu empregador, tá bom? Por exemplo, de trabalhar e receber um salário, de ter o FGTS garantido para ter uma aposentadoria, de ter férias remuneradas. Então, mesmo quando a gente não está tendo aula, eu recebo do mesmo jeito. Até porque a gente não para, né? Mas, assim, mesmo em férias. Mas, ainda assim, é direito garantido, tá? Por lei. Regulação de trabalho e assegurava direitos, tá? Regulação porque agora ninguém pode demitir do nada, sem justa causa, tá? Se a pessoa for demitida, tem que ter uma explicação. Se não tiver, paga-se uma porcentagem para o empregado. 40%, se eu não me engano. Tá bom? Então, tudo isso garante com que o empregado tenha direitos. A maioria de nós somos empregados, a maioria não é dono de empresa. E aí, ainda dentro das leis trabalhistas, né, o governo aprovou leis que beneficiavam os trabalhadores, criou leis que restringiam sua capacidade de articulação na luta por direitos. É aí que a coisa fica complicadinha. Eu quero que vocês entendam duas coisas. Prof, minha mãe trabalha todos os dias e faz 12 por 36. Já vinha daquele tempo. Multa? O que eu quero que vocês entendam? Que, apesar de foi Getúlio Vargas que deu todos esses direitos, a população já estava lutando, tá? Com várias organizações em busca dos direitos trabalhistas, porque não dava para trabalhar sem direito, gente, porque o empregador fazia o que queria, tá? Só que o governo vai manipular a situação para, tipo assim, eu estou dando por benevolência, fazendo as pessoas esquecerem, e o nosso país, gente, o país de memória curta com a história, não é possível isso. A gente esquece o que a gente acabou de viver. Tem países que aprendem com a sua história, a gente não. Não só aprende, ainda repete os mesmos erros. E aí as pessoas realmente acreditavam. Vocês estão rindo, mas a situação é triste. Porque a gente não consegue crescer desse jeito. Porque a história serve exatamente para isso, para a gente estudar o passado e melhorar o futuro. Mas a gente esquece. É igual, começou a pandemia. Acabou por acaso a pandemia? Para todo mundo estar na rua? Agindo como se nada tivesse acontecendo? Não acabou. E ainda assim as pessoas estão agindo desse jeito. E passou 3 meses e a gente já esqueceu. Já esqueceu as mortes, já esqueceu que a situação no mundo está complicada. E só 3 meses. Aí você imagina aqui que, tipo, direito trabalhista foi um direito lutado, tá? As pessoas lutaram por isso. E o governo vai fazer com que as pessoas meio que esqueçam disso e vai proibir qualquer direito à luta trabalhista, tá? Então ele vai proibir lutas por direitos. Vai ser proibido, tá? Luta por direito. Então, criou leis que restringiam sua capacidade de articulação na luta por direitos. Só existiam sindicatos autorizados pelo governo. Por exemplo, eu não sou sindicalizada,
mas existe o sindicato dos professores particulares, né? Que até a escola faz parte. Vários professores, enfim. Nunca fui atrás disso. E esses sindicatos, eles têm que lutar pelo direito da população, tá bom? Da classe que ele representa. Por exemplo, se sua mãe é de merendeira, então vai trabalhar também. Se seu pai trabalha, sei lá, motorista de ônibus, então ele tem o sindicato dos motoristas de ônibus. Ai, Jesus, tá acabando. Se não é por justa causa, tem que pagar uma multa. Sim, ou negocia. É que, se eu não me engano, é proibido negociar, por lei. Mas as pessoas fazem. É porque, teoricamente, quando a gente. Não é uma multa, é tipo. É tipo um benefício mesmo da pessoa. Se, por exemplo, se eu demitir a Mariane, sem uma explicação, eu só não quero mais trabalhar com ela, eu pago 40% do salário dela, mais o necessário, por exemplo, que você ganharia pelas férias que você foi acumulando durante esse tempo, entendeu? Agora, o que causa justa causa? Pode ser que você fez alguma coisa que era contra a política da empresa. Pode ter roubado, sei lá. Um exemplo, tá? Não tô dizendo que você roubou nada. Até porque você não é minha empregada, né? Mas é só um exemplo. Tá, então ele proibiu os sindicatos que não fossem a favor do governo. E os que eram, tá bom? A reunião sindical só acontecia com o representante do governo para garantir que ninguém ia lutar por mais direitos, para garantir que ninguém ia falar mal do governo, tá bom? Ninguém podia falar mal do governo, como eu disse. E se houvesse alguma reunião que tivesse alguém falando mal do governo de alguma forma, essa pessoa devia ser substituída ou o sindicato fechado. Depende da situação, tá bom? Então ele vai ter umas leis sindicais assim bem pesadas. E aí vai surgir, né, vários movimentos anarquistas e socialistas organizando greve contra o governo, contra esse autoritarismo, né, do governo. Vão criando protestos que vão perdendo forças, porque os setores sindicais já não se movimentam mais, a população esquece e tá feliz da vida porque tá ganhando direito, entendeu? Então não adere aos movimentos. Então eles são drasticamente reprimidos. Galera, coloca aí o nome no chat, por favor. Vocês estão entendendo até aqui? O papel do trabalho. Vamos brincar de sindicalismo. Eu gostei bastante dessa charge, porque, tipo, o pai dos pobres, né? Ai, a gente tem sindicato, a gente tem lei trabalhista, eba! Mas, na verdade, eles estavam manipulando, né, de alguma forma, as pessoas para apenas aceitarem o governo do jeito que ele estava, tá? O poder ultracentralizado, ou centralizado, né? Ultracentralizado não, mas ele chega perto na ditadura, né? Que é a terceira fase. O poder centralizado ideológico do trabalhismo, né? Do trabalhista Getúlio Vargas. Vargas era considerado o pai dos pobres, como eu disse para vocês, o único capaz de ajudar os setores mais desfavorecidos, tá? O pai dos pobres vai ajudar você a ter mais direitos, melhorar a sua condição de vida, melhorar as suas estruturas, tá bom? Vão ter direitos que eu vou te dar, tá bom? Porque eu sou bonzinho. Gente, essas imagens que eu escolho não é por nada não, viu? Dá uma olhada, dá uma pesquisada sobre a imagem, pelo menos dá uma estudada nela, né? Trabalhador sindicalizado é trabalhador disciplinado. Então ele não vai questionar, tá bom? Porque ele tá sindicalizado. Ele tem todos os direitos já garantidos, porque o governo deu para eles. Então, leis trabalhistas como um presente dado ao povo, benevolência do governo, não eram considerados como luta do povo, que na verdade tinha acontecido, né? O trabalhismo, né, ocultava os efeitos negativos das leis de sindicalização, tá? Que era toda essa manipulação até contra, para não existir ninguém contra o governo. Gente, eu dei uma olhada sobre o que esse termo que o livro traz, sindicalismo, e é um termo econômico, tá? Muito utilizado naquele período, mas assim, não parece ter uma coisa muito além do que pode representar para vocês, tá? De ideia de trabalho mesmo. E todas seriam as leis relacionadas ao trabalho, seria isso, tá bom?
Quem quer saber o que é sindicalismo? Ou, desculpa, trabalhismo. Restringe gravemente o direito à greve, tá? Não pode existir a greve. E aí, dentro do trabalhismo, que são essas leis, né? Olha aqui, veja a ideia que a gente estudou bastante nos regimes totalitários, né? De desde a escola, desde as crianças aqui ser a favor, porque ele é uma pessoa boazinha, entendeu? As crianças devem amar o presidente Getúlio Vargas. Trabalhismo legitimava a diferença de direitos dos próprios trabalhadores. Os direitos assegurados pela legislação trabalhista beneficiavam os trabalhadores urbanos. Então, os rurais, ninguém estava nem aí, tá bom? Então, vai continuar. Na verdade, é bem recente as leis trabalhistas para o âmbito rural. Até porque são trabalhos bem diferentes, né, do urbano. São trabalhos mais pesados, são necessárias outras coisas. Tá? E aí começa o governo constitucional, que é a segunda fase do governo Getúlio Vargas. Não vai dar tempo de acabar, mas pelo menos eu vou começar. Isso aqui é emblema, né? Muito forte dele. Quem puder assistir o filme, até a próxima aula tem no YouTube, tá? O filme Getúlio Vargas. É interessante. Pelo menos para vocês entenderem. Eu gosto de visualizar, por isso que eu indico tanto filme, tanta série. Porque às vezes só eu falando, fico parecendo um monte de palavra solta, mas quando a gente assiste alguma coisa, um vídeo, né, você imagina a situação da época. Tá? O governo constitucional. Deputados constituintes promulgaram, então, em 34, uma nova Constituição, né? Então, determinaram essa nova Constituição para ser aplicada, um documento avançado para a época, instituindo o voto secreto. Lembra do voto de cabresto, que era muito utilizado antes? Que as pessoas, então, davam objetos, né, para poder ter o voto garantido, e o voto era aberto. Então, todo mundo via a pessoa votando. Eu expliquei isso para vocês, né? Esse ano mesmo eu expliquei, apesar de ter falado ano passado. Voto obrigatório para maiores de 18 anos. Já existia o voto feminino, pelo menos para mulheres que existiam já uma função pública remunerada. Mas a maioria dos países na Europa ainda estava buscando isso, tá? Então, por isso é que era até que relativamente positiva a Constituição nova para a época. Gente, essas pessoas que votavam não podiam ser analfabetos e nem mendigos, tá? Tava na Constituição isso. Ensino primário gratuito e frequência obrigatória, então já vai ter a ideia de que a escola é importante, até para melhorar a situação do nosso país, tá? E nacionalização dos recursos minerais e hídricos. Gente, por que é importante esse período, né, de nacionalização? Porque ele vai colocar que essas instituições vão ser do governo para que o governo gere renda, tá bom? Até porque a nossa economia é bem de base, né? Então a nossa industrialização é bem de base. Então precisa de minério, precisa de água, né? Precisa dessas coisas. Hoje em dia, o nosso presidente quer privatizar os recursos hídricos, como o esgoto, como os rios, tá? Tem muita gente que é a favor de privatização. Governo constitucional. Constituintes, então, elegeram Getúlio Vargas como presidente. Então, esse grupo, né, que fez a Constituição, vai colocar ele no poder. Veja só, não é voto direto. Apesar de ser na Constituição que a pessoa pode votar, tá na Constituição, quem coloca são os constituintes, o presidente. Então, não tinha ainda esse voto direto que eles pregaram ali na Constituição. Brasil, né, gente? Complicado. BR. Tá, então, em 1938, era quando eles falaram, então deve ter a eleição, né, em 38, para definir quem que vai ser o novo presidente. Gente, isso não vai acontecer, porque ele vai aplicar um golpe e vai se colocar no poder. Então, vai ter um bom período aí sem democracia de novo. Tá? E tem ideias bem politizadas nesse período, uma polarização de ideias muito grandes. É uma fase mais democrática, porque agora ele vai permitir com que as pessoas tenham mais direitos, de alguma forma, né, democráticos, iniciado em 34, forte polarização ideológica, porque como eu disse, ele era bem a favor do fascismo, tá? Ele era bem amigo de Hitler. Não sei se é amigo diretamente, mas ele admirava bastante Hitler e Mussolini, tá? Acontecimentos políticos na Europa, duas organizações opostas, acirrando os debates políticos aqui também. Apesar de existirem, principalmente lá na Europa, né, fascismo e socialismo contrários, aqui isso vai ser bem forte. O fascismo, então, como Getúlio Vargas, e o socialismo com Prestes, tá? Que a gente vai voltar a falar sobre ele. Gente, alguém tem dúvida até aqui? Acabou a aula.
não acho que dá tempo de falar sobre a ação integralista, mas então vai ser um grupo de de lideranças fascistas, tá? Defendia a implantação do regime aqui, um regime totalitário de direita, e o lema era Deus, pátria e a família. Presta atenção. O movimento integralista, então, divulgava suas ideias por meio de jornais. Eles tinham muito dinheiro, tá? Eram lideranças de elite, tá bom?